Bom dia! Nesta aula de hoje, vamos continuar o estudo de relatividade, especificamente relatividade do tempo. Imaginem que eu tenha um ônibus se deslocando com uma certa velocidade v em relação ao chão. Dentro desse ônibus, encontra-se um observador A em repouso em relação ao ônibus, ou seja, se deslocando com a mesma velocidade v em relação ao chão. Para este observador, passa-se um tempo t', ou seja, em seu relógio irá passar um tempo t'. Dentro do ônibus, juntamente com o observador, vamos colocar uma fonte de luz. Essa fonte está em repouso em relação ao ônibus também, ou seja, se desloca com velocidade v em relação ao chão. No teto do ônibus, um espelho. Todos andam juntos, ou seja, todos estão em repouso em relação ao ônibus. Todos andam com a velocidade v em relação ao chão. Fora do ônibus, vamos colocar um observador B, em repouso em relação ao chão. Para este observador, passa-se um tempo t, ou seja, em seu relógio se passa um tempo t. Vamos supor que a fonte agora emita um raio de luz com velocidade c. C, a velocidade da luz no vácuo. A luz vai sair da fonte e atingir o espelho. Vamos analisar o que o observador A irá enxergar e o que o observador B também irá enxergar sobre esta propagação da luz. Como o observador A está se movimentando juntamente com a fonte dentro do vagão, ele vai ver a luz subir verticalmente até atingir o espelho. Conseguimos determinar a distância que a luz percorre para o observador A, multiplicando c, que é a velocidade da luz, vezes t', que é o tempo que se passa para ele. Já o observador B, como ele está em repouso em relação ao chão, ele irá ver a luz ter esta trajetória, ou seja, ele vai ver a luz se deslocar para frente e para cima ao mesmo tempo. Conseguimos determinar a distância que a luz percorre para o observador B, pegando c, que é a velocidade da luz no vácuo, e multiplicando por t, que é o tempo que se passa para o observador B. Não se esqueça que, de acordo com os postulados da relatividade, a velocidade c da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores, ou seja, tanto faz o observador A estar se deslocando juntamente com a fonte, ou o observador B parado em relação ao chão, para ambos a velocidade c da luz é a mesma. Além disso, conseguimos determinar também o deslocamento da fonte ou do ônibus para o observador B. Basta pegar a velocidade do ônibus, consequentemente da fonte, e multiplicar por t, que é o tempo que se passa para o observador B. Resumindo, esse é o deslocamento que a luz sofrerá para o observador A, que está andando junto com a fonte. Esse será o deslocamento que a luz irá sofrer para o observador B, que está parado em relação ao chão. Esse é o deslocamento do ônibus da fonte, também para o observador B, que está parado em relação ao chão. Ao juntar os três deslocamentos, temos esta figura. Não se esqueça que a velocidade da luz c, de acordo com os postulados da relatividade, é a mesma para os dois observadores. Analisando o triângulo criado pelos deslocamentos, podemos escrever o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. C ao quadrado t ao quadrado é igual a c ao quadrado t' ao quadrado mais v ao quadrado t ao quadrado. Fazendo as devidas transformações, conseguimos chegar na relação entre t e t'. Observem que t não ficou igual a t'. T ficou igual a t' dividido por raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado. O tempo que se passa para t não é o mesmo para t'. Como c é a velocidade limite, consequentemente, a velocidade v será sempre menor do que c, ou seja, podemos concluir que o t vai ser sempre maior do que o t'. Tempo não se passa igualmente para os dois. O valor de t
será sempre maior do que T', pois o V vai ser sempre menor do que o C a partir do momento que C é a velocidade limite. Lembrando, T' é o tempo que se passa para o observador que estava se movimentando em relação ao chão, e T é o tempo que se passa para o observador que estava em repouso em relação ao chão. T será sempre maior do que T'. Concluo, se alguém estiver se movimentando com relação ao chão com uma certa velocidade v, o tempo para ele vai passar menos do que quem estiver em repouso em relação ao chão, ao mesmo referencial. Quem está com velocidade, o tempo passa menos. Quem está em repouso, em relação ao mesmo referencial, o tempo passa mais. T vai ser sempre maior do que T', basta analisar a expressão que encontramos a partir do triângulo formado pelos 3 deslocamentos. O fator de Lorentz é largamente utilizado na relatividade e é dado por 1 sobre raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado. Associando o fator de Lorentz com a expressão encontrada anteriormente, podemos reescrevê-la da seguinte forma: T igual a fator de Lorentz vezes T'. Como V vai ser sempre menor do que C, o fator de Lorentz vai ser sempre maior do que 1. Consequentemente, o T será sempre maior do que o T'. Lembrando, T' é o tempo que se passa para o observador que estava se movimentando em relação a um dado referencial, e T é o tempo que se passa para o observador que estava em repouso em relação ao mesmo referencial. Guardem o fator de Lorentz, pois ele será utilizado futuramente. Fator de Lorentz igual a 1 sobre raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado. E não se esqueça que o fator de Lorentz será sempre maior do que 1, pois o v será sempre menor do que o c. Vamos agora para um exemplo numérico. Imagine que o observador A encontra-se com uma velocidade v de 0,6 vezes c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. Para esse observador, passa-se o tempo T'. Já o observador B encontra-se em repouso em relação ao mesmo referencial. E para este observador, passa-se o tempo T. Encontrando o fator de Lorentz, vamos achar 1,25. 0,6 vezes c aqui. Vamos fazer as devidas operações e encontraremos 1,25. Concluo, T igual ao fator de Lorentz vezes T', T igual a 1,25 vezes T'. Ou seja, o tempo que se passa para este observador é igual a 1,25 vezes o tempo que passa para esse. Vamos supor que este observador viaje durante 10 anos. Ele está viajando durante 10 anos com a velocidade de 0,6 vezes c. Quanto tempo vai se passar para esse observador? 10 anos? Não, para esse observador, 1,25 vezes T', 12,5 anos. Quando este parar a viagem, ele ficou mais velho 10 anos. Este ficou mais velho 12,5 anos. E os dois estão corretos, simplesmente o tempo é relativo e passou diferente para os dois. Não se esqueça que quem está com velocidade em relação ao referencial adotado, o tempo passa menos. Quem está parado em relação ao mesmo referencial adotado, o tempo passa mais. Além da velocidade, hoje sabemos que a presença de massa também altera a passagem do tempo. Nas proximidades de grandes massas, o tempo passa mais lentamente. Por isso que, devido à grande massa dos buracos negros, em suas proximidades, o tempo passa bem mais lentamente do que em outros locais do universo. Acredita-se que antes do Big Bang, toda a matéria existente no universo estava concentrada em um único ponto. Devido a esta concentração de matéria, o tempo não passava antes do Big Bang. Isso mesmo que você ouviu. Antes do Big Bang não existia tempo, pois como toda a matéria estava concentrada em um único ponto, o tempo passava tão lentamente ao redor deste ponto que podemos considerar que ele não existia. Ou seja, a existência da passagem do tempo só surgiu após o Big Bang. Vamos estudar agora a relatividade do comprimento.
Vamos retornar o observador A uma certa velocidade v em relação a um dado referencial. Para este observador, passa-se o tempo t'. Voltaremos também com o observador B, parado em relação ao mesmo referencial. Para este observador, passa-se o tempo t. Vamos medir o comprimento, a distância entre dois pontos, tanto para o observador A como para o observador B, utilizando-se a velocidade que o observador A se encontra. Para o observador A, esse comprimento, essa distância, vamos chamar de d'. Para o observador B, este comprimento, essa distância, vamos chamar de d. Vamos verificar se d é igual ou diferente a d', ou seja, o que o observador A enxerga, mede, com relação a este comprimento, é igual ou diferente o que o observador B enxerga, mede, com relação a este comprimento. O observador A mede d', fazendo v, que é a velocidade que ele se encontra, vezes t', que é o tempo que passa para ele. V vezes t', você tem a distância entre esses dois pontos para o observador A. Afinal, t' é o tempo que passa para ele. Já para o observador B, que está observando o A, o B em repouso em relação ao mesmo referencial, ele pega a velocidade do A e multiplica por t. T é o tempo que passa para ele. Ou seja, v, que é a velocidade do A, que vai se deslocar entre esses dois pontos, vezes t, que é o tempo que passa para o observador B, vai dar a distância que o observador B interpreta entre esses dois pontos. De acordo com o que vimos anteriormente, como t é diferente de t', consequentemente, d vai ser diferente de d'. Ou seja, concluo, os dois não medem, não visualizam a mesma distância. Esta observação nos permite concluir que relatividade também funciona para o comprimento dos objetos. Vamos deduzir a expressão que estuda a relatividade do comprimento. De acordo com o que vimos anteriormente, t é igual a fator de Lorentz vezes t'. T' passa a ser d' sobre v. E d, v vezes t. Substituindo esta equação nessa, teremos d igual a v, fator de Lorentz vezes t'. Substituindo esta equação aqui, teremos d igual a v, fator de Lorentz, d' dividido por v. v dividido por v dá 1, concluímos. d é igual a fator de Lorentz vezes d'. Ou seja, a relatividade também é válida para o comprimento dos objetos. d', que é comprimento medido pelo observador A, não é igual a d, que é o comprimento medido pelo observador B do mesmo objeto. Como o fator de Lorentz vai ser sempre maior do que 1, consequentemente, d vai ser sempre maior do que d'. Ou seja, o comprimento que o B mede é sempre maior do que o comprimento que o A vai medir. Guardem o seguinte: o corpo que está se movimentando vai medir sempre um comprimento menor. O corpo que está parado em relação ao mesmo referencial vai medir sempre um comprimento maior. Entenda que isso não é um efeito psicológico ou impressão, é real. Este objeto vai medir um comprimento, esse mede outro, e os comprimentos são diferentes. Quem possui velocidade em relação a um dado referencial mede sempre o comprimento menor. Quem está parado em relação ao mesmo referencial mede sempre o comprimento maior. A contração no comprimento é dada sempre no sentido do movimento. Exemplo, imagina que eu tenho um objeto parado em relação a um dado referencial e esse objeto tem um comprimento d. Se eu colocar esse objeto se movimentando com uma velocidade v em relação ao mesmo referencial, o seu comprimento, de acordo com o que vimos anteriormente, não será mais o mesmo. Ele vai passar a ter um comprimento menor. A contração no comprimento é dada devido ao ganho da velocidade pelo objeto. E esta contração é sempre no sentido do movimento. Reparem bem que a altura do objeto não se altera. A única coisa que se altera é o comprimento. Ele tinha um comprimento d, passou a ter um comprimento d' menor.
esse comprimento passou a ser menor, pois ele passou a ter uma velocidade v em relação ao mesmo referencial em que ele estava parado inicialmente. Demonstramos isso anteriormente. Outro exemplo, imagina que eu tenho esse objeto parado em relação a um dado referencial com comprimento d. Se colocarmos esse objeto para se movimentar com a velocidade v em relação ao mesmo referencial, ele vai sofrer uma compressão em seu comprimento no sentido do movimento. Ele tinha um comprimento d, quando parado em relação a um dado referencial, passou a ter um comprimento d', pois ganhou velocidade v em relação ao mesmo referencial. A partir do momento que ele passa a se movimentar com essa velocidade v, o seu comprimento se contrai. Repito, isso não é impressão, isso é realidade. É assim que funciona. Lembrando do que vimos anteriormente, a relação entre d e d' é d igual fator de Lorentz vezes d'. d' sempre menor do que d. d' é o comprimento que o objeto tem quando se movimenta com uma certa velocidade v. E d sempre maior do que d'. De acordo com o fator de Lorentz, podemos alterar a passagem do tempo e as medidas de espaço. Observando isso, conseguimos imaginar que não vivemos em uma realidade espaço-tempo retilíneos. Afinal, as medidas de espaço e tempo são variáveis de acordo com a presença de grandes massas e de grandes velocidades. Ou seja, podemos concluir que vivemos em uma curvatura espaço-tempo.